e sai ano e você ainda não conseguiu colocar a sua história no papel. Aquela ideia que você teve de uma cena super legal e você falou, putz, isso daqui dá uma puta de uma história. Ou então você tava lá de boa no ônibus, que são um dos locais que as ideias mais surgem. Isso é comprovadamente científico, isso é cientificamente comprovado. E você simplesmente deu a louca de escrever, mas era só fogo de palha mesmo e você nem saiu dos primeiros capítulos, lá dos primeiros parágrafos. Vem comigo que eu vou te mostrar como que eu faço para escrever mais de uma história por ano. É um segredo, é um truque, é uma coisinha que pode fazer toda a diferença na sua escrita. Chega de deixar suas histórias pelo meio do caminho. Olá, aprendiz! Seja bem-vindo a esse canal Lição Nerd, que tem como objetivo ensinar você coisas valiosas através das histórias que a gente já ama. Eu acredito que histórias transformam vidas e é por isso que eu também ensino você a escrever boas histórias para que, sei lá, quanto mais histórias no mundo, e de preferência que sejam histórias nerds e otakus e geeks e, enfim, qualquer uma dessas nomenclaturas que seja de ficção e fantasia, show! Quanto mais melhor. Bom, quando eu era uma aprendiz, assim como você também, tipo, lá iniciando, escrevendo as minhas primeiras histórias, eu também tinha uma dificuldade muito grande de terminar elas, de fazer as histórias até o final. E eu sou capaz de apostar o trocado que eu daria para o meu bruxo que você também tem essa dificuldade, porque os meus alunos que entram nos meus cursos de escrita criativa também possuem essa dificuldade. Então é muito provável que você que está assistindo esse vídeo também tenha ela. Até porque, por que você está assistindo até aqui, né? Porque você quer uma solução para o seu problema. E eu sou essa solução. E não era por falta de criatividade, não. Muito pelo contrário, tá? Tipo, eu escrevia, começava a escrever a minha primeira história, e aí de repente vinha uma ideia, e aí eu começava a escrever uma segunda história, e aí enquanto eu tava escrevendo aquela segunda história, vinha uma ideia para uma terceira história, eu abandonava a segunda e ia para a terceira. E aí, no final das contas, eu tinha iniciado várias ideias, várias histórias e não terminado nenhuma delas. Você também é uma dessas pessoas? Comenta aqui embaixo, hashtag escrevo e não termino. Foi então que eu comecei a buscar conhecimento sobre escrita criativa e ir atrás de outras pessoas que já tinham terminado histórias, lido as histórias, entendido o porquê daquela história existir, etc. E pasmem, na faculdade de administração eu aprendi algo, um conteúdo que ia mudar completamente essa minha falta de foco para terminar de escrever. Você acha que não se aprende a escrever na faculdade de administração? Acha certo! Mas quando você tem a sua mente focada em aprender alguma coisa, você consegue juntar vários conteúdos para você solucionar um problema, e assim funciona a criatividade. E é exatamente isso que eu fiz. Eu juntei o conteúdo de escrita criativa, mais o que eu tinha aprendido na administração, para finalmente achar a solução para o meu problema de começar e nunca terminar uma história. Quando eu terminei a minha primeira história, eu nem acreditei. Quando eu finalmente consegui colocar o fim na minha última página, eu quase chorei. Se você quer saber que conteúdo em comum é esse que eu misturei e consegui achar para resolver esse meu problema e conseguir terminar as minhas histórias até o final, me ajuda a compartilhar esse vídeo com outras pessoas. Se inscreve nesse canal e já dá o like aqui. Não se esqueça também de ativar as notificações, porque o Sr. Tube nem sempre avisa você quando esse canal tem vídeo novo. Lembrando que são as coisas simples e óbvias, às vezes, que fazem toda a diferença e que as pessoas ignoram ou têm preguiça de colocar em prática. Está preparado para saber qual é esse conteúdo, o que é essa chave, esse pedacinho que você ainda não conseguiu encontrar e que eu fiz para conseguir terminar de escrever as minhas histórias? Preparado? Lá vai. Tenha uma meta. Isso mesmo, parece simples, uma coisa tipo, o que uma meta tem a ver com escrever uma história? Talvez não fosse isso que você esperava que eu fosse falar, sei lá, que eu ia dizer o truque, os 5 truques dos escritores mais famosos ou alguma coisa do tipo. Muito mais simples do que isso. Tenha uma meta. E até escritores famosos precisam ter uma meta. Só aquele carinha lá que escreve Game of Thrones, que ele tá cagando pra meta. Mas é justamente por isso que os livros dele demoram anos pra sair. Esse também é um que começa e não termina a história que escreve. Eu vou te explicar por que uma meta é tão importante para a sua história, tá? Eu vou dar um exemplo meu. Eu realmente tenho uma meta de terminar de escrever um dos livros desse ano até dia 31 de julho desse ano, de 2020. E aí, para você construir a sua meta, é necessário que você faça
3 perguntas. Primeiro, quando você vai começar aquela história, quando você vai terminar ela. E terceiro, e muito importante, quantos capítulos ou palavras você precisa escrever para terminar aquela história. Por que essas perguntas são importantes? Primeiro, para uma meta te ajudar, você precisa estabelecer um início e um fim. Você precisa estabelecer um prazo. E ela precisa ser mensurável, ou seja, você precisa saber se você está se aproximando daquele alvo ou se afastando dele. Se eu quero, então, escrever uma história até dia 31 de julho, eu sei que eu preciso escrever até lá 22 capítulos, sendo um capítulo por semana. Isso é uma coisa que eu sei que é super razoável de escrever, um capítulo por semana. Eu gosto de dividir por número de capítulos que eu escrevo, não por palavras, mas isso é gosto pessoal meu, porque eu entendo que por capítulo eu me empenho em escrever aquele capítulo, aquele acontecimento ali, e não quebro ele pela metade. Se eu fosse escrever só com palavras, sei lá, vou escrever 1000 palavras por dia, sendo que aquelas 1000 palavras, tipo, eu fico na metade de um capítulo, ou sabe, um capítulo e meio. Eu prefiro dividir assim por acontecimentos, porque eu me empenho mais, minha imaginação funciona melhor dessa maneira, mas eu já expliquei isso no vídeo que eu vou deixar aqui, se eu não me engano. Então, eu vou avaliando se cada vez que eu me aproximo do mês de julho, eu tô escrevendo aqueles capítulos que eu pretendi escrever. Caso contrário, se eu vou enrolando, se uma semana eu não escrevo, eu tenho que compensar na outra. Se na outra eu não escrevo, aquilo vai embolando. E aí, quanto mais próximo da meta de terminar a história, dia 31 de julho, eu chegar, mais coisas eu vou ter que escrever e talvez eu não consiga. E aí, é aí que vem o caso, é aí que vem o problema. Você precisa avaliar o quanto você consegue escrever e se comprometer com aquela meta. A meta faz diferença justamente porque você estabelece um prazo, você consegue ter um compromisso de entrega. Então você vai fazer de tudo para entregar aquilo dali naquela meta. Seja, eu sei que eu tenho que fazer o planejamento da história antes. Se você não sabe fazer planejamento da história ou não sabe nem por onde começar, também vou deixar um vídeo aqui embaixo aqui de uma aula onde eu ensino você a escrever uma história em 3 passos simples. Tipo assim, é para quem tá iniciando, sair do zero. Então assiste, que tá bem legal. Pelo menos eu ajudei várias pessoas com isso. Também tem o e-book. Enfim, vou deixar todos os links aqui. Mas aí eu faço o planejamento, já sei o quanto eu tenho que escrever e aí vou dividir. Tipo, pra eu escrever razoavelmente, que eu escrevo um capítulo por semana, ou posso escrever mais, etc., eu tenho que escrever até tal data. E aí você vai buscar meios para aquilo. Ah, eu sei que eu preciso me dedicar tantos dias na semana. Eu sei que eu preciso, porque você não tem necessidade de escrever também todos os dias. A história, a meta, ela precisa ser razoável. Ela não pode ser cansativa. E escrever não pode ser cansativo. Os meus alunos sempre quando entram, depois que eles fazem o planejamento, eles precisam estabelecer essa meta, até para eu ficar na orelha deles. E um fica cobrando o outro para saber se eles conseguiram ou não terminar de escrever. Mais uma vez, que seja uma meta razoável, mas que você tenha um norte, sabe? Uma direção. Infelizmente, os seres humanos funcionam mais quando são cobrados ou quando tem um alvo, sabe? Tipo, um alvo para seguir. Então, é muito mais fácil quando você tem essa meta. E é isso. Acredita em mim que vai fazer diferença para você conseguir terminar a sua história. Óbvio que de nada adianta você montar toda essa meta, colocar lá no seu calendário, marcar, vou terminar de escrever até aqui, vou escrever toda segunda-feira, vou escrever 3 vezes na semana e vou concluir até tal data, se você não tiver comprometido. Aí, meu filho, não há técnica, não há milagre que faça você concluir a sua história. Você precisa se comprometer com a sua história e com a sua escrita. O que te ajuda a te comprometer também é a meta, porque você pensa, putz, vou assistir um filme. Não, vou escrever porque eu preciso escrever um capítulo por semana e essa semana eu ainda não escrevi nada. Então, tipo assim, você precisa começar também a pensar com comprometimento. Quem começa a escrever uma história por hobby, mas leva no oba-oba, dificilmente consegue terminar de escrever ela. Porque só vai realmente conseguir terminar quem tiver um comprometimento em quem seguir pelo menos essa meta. Definir, eu quero escrever a minha história até tantos dias. Juliana, mas eu consigo escrever antes dessa data aí, eu quero escrever em um mês. Tudo bem, mas aí você sabe que você vai ter que se virar para escrever aquela história em um mês. Eu recomendo, principalmente para quem está começando, colocar pelo menos 3 meses, foi, tipo, a primeira vez que eu consegui terminar um livro foi em 3 meses. E eu escrevia muito mais do que um capítulo por semana, é claro. Só que
realmente eu só estava focada em escrever aquele livro. Hoje eu tenho diversas outras coisas para fazer, então eu sei que eu não vou conseguir cumprir com aquela meta. E para eu manter o meu comprometimento com a história, eu deixo alguns prazos um pouquinho mais largos, um capítulo por semana, para também escrever com qualidade. De nada adianta você escrever muito e não ser de qualidade. Aí sua história fica xoxa no final, aquele texto é embolado, você às vezes gasta muito mais tempo na revisão. Então, toma cuidado, trace sua meta para você conseguir escrever a sua história até esse ano. Coloque uma data. E aí, será que até julho você consegue escrever a sua história também? Parece chato, mas a coisa é muito mais simples do que você imagina. A sua história só vai ser uma história fantástica se você terminar de escrever ela. Se você não escreve ela, ela nem é uma história. Então, primeiro, preocupe-se em conseguir ter o comprometimento necessário para você terminar a sua história. E depois de posse da sua história, você pode até buscar métodos para publicar ela no Wattpad ou na Amazon, em dezenas de outras plataformas, de 300 outros meios que você tem para fazer isso. Se esse vídeo te ajudou aqui, se você achou interessante essa história da meta e se você vai cumprir de estabelecer uma meta para você terminar de escrever um livro ainda esse ano, comenta aqui embaixo como que vai ser, qual é a sua data, até mesmo pro final do ano você chegar e ver para você mesmo se cobrar se você conseguiu cumprir ou não aquela meta. Compartilhe esse vídeo com os seus amigos que também estão tentando escrever uma história ou que no mínimo têm um interesse para escrever uma história. Beijo grande. Não se esquece de me seguir nas outras redes sociais e eu vou deixar todos os links dos outros vídeos que eu falei aqui e também do e-book para você baixar o e-book grátis que eu distribuo. Tá aqui embaixo também. Beijo grande e até a próxima.